Bom dia a todos. Então, é um prazer estarmos juntos nessa manhã de sábado, né, para mais uma edição do Cinema e Psicanálise. Estávamos aqui conversando mais cedo, é a 29ª edição. Está completando 10 anos, né, Lucas, do cinema. 39ª, 10 a mais. 30ª. É. Então, tirei 10, mas é isso, né? Está completando 10 anos, né? O filme de hoje é Dias Perfeitos, de 2023. Eu achei um filme muito enigmático, né? E ele vai ser comentado pela nossa convidada, Caterine Lapoli. Caterine, é um prazer te ter aqui com a gente, lá do Rio Grande do Sul, de Pelotas, né? Que coisa boa você estar aqui. E eu vi a sua chamada, né, dizendo que a gente precisa tocar e se deixar tocar pelo filme. E eu acho que esse é um ponto realmente, né, em torno do qual Dias Perfeitos girou para mim, porque é isso, tocar e se deixar tocar. Eu achei um filme muito enigmático. Estou muito curiosa para te ouvir comentar, né, trazer aí as considerações psicanalíticas para a gente a respeito dele, né? Eu vou ler o termo de consentimento, né, que a sociedade pede. Então, essa atividade será gravada e poderá ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Ao participar, você concorda que sua imagem e voz possam ser capturadas e utilizadas nas gravações. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposição de informações pessoais e de casos clínicos. Caso não concorde com essas condições, recomendamos que não ative sua câmera e o microfone durante o evento científico. E, Caterine, como que você quer que eu conduza? Você quer um tempo para ir falando? As pessoas podem interromper, deixa para o final. O que que você acha? Eu estava conversando aqui, né? Bom dia aos que foram chegando, bom dia para todo mundo que está aí. Eu preparei um texto porque norteia, né? Senão a gente fica com a associação muito livre. Então, para ter um fio mais fácil de acompanhar, eu produzi um texto que eu posso compartilhar e a gente ir acompanhando. Mas eu também não sei como é que é o ritmo de vocês. Eu também fui perguntando aqui se vocês preferem de outra forma, a gente adequa. Eu vou me guiar, claro, né, pelo meu fio condutor aí, mas também a gente pode combinar juntos agora. Acho que a Pode, forma que você já se organizou fica boa, né? Acho que a gente sim. pode seguir desse jeito. E deixa as perguntas para o final, acho que talvez. Pode ser melhor. Uhum, sim. Tá. Vocês costumam ficar até que horário para eu saber um pouquinho? Meio-dia. Tá. Não tem problema para mim se vocês, ao longo da leitura, quiserem, eu também não tenho problema com isso. Eu vou meio me encaixando no ritmo de vocês, então, bom dia. Antes de eu compartilhar, então, a tela, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. É uma honra estar aqui nessa década de vocês. Claro, né, as ligações que a gente vai fazendo ao longo da vida, a minha ligação com o Lucas é uma ligação muito prazerosa para mim, né? A gente compartilhou formação, ABC, congressos, cores e dores, digamos, né? Então, muito gostoso estar aqui, muito gostoso saber que vocês têm 10 anos de projeto de cinema, uma coisa que eu valorizo bastante, então, muito bom estar aqui nesse sentido. Já tirei casquinha do projeto de vocês, não conhecia tanto, mas já tirei casquinha ano passado com a Virgínia Ungar, passado não, retrasado com a Virgínia Ungar, tirei casquinha do projeto, então muito gostoso estar aqui. E assim como a Fabrícia abriu falando sobre o enigmático, eu aceitei o convite antes
praticamente de saber aonde eu estava entrando, porque eu aceitaria um convite do Lucas, eu aceitaria estar com vocês. Então, antes de saber, a aceitação já estava em mim. Só que quando ele seguiu a frase, sabe quando já está lá o pensamento e aí daqui a pouco vem a realidade? Quando ele disse dias perfeitos, me deu um frio na espinha. Eu já tinha assistido e tinha achado o filme muito bonito. E quando eu acho um filme, uma obra muito bonita, a minha vontade é não toca. Então, acompanhando a Fabrícia, toca, tá tão bom, deixa aquilo por si. Então, quando ele disse qual era o filme, me deu um frio na espinha, porque a minha primeira reação com o filme teria sido essa, né? E quando fui me preparando para estar aqui com vocês, para falar sobre o filme, claro, fui estudar o filme, fui ouvir outros colegas falando sobre o filme, fui ouvir amigos falando sobre o filme, então, quando eu saio do cinema, eu não converso com ninguém, eu fico, né, digerindo. Mas como eu estava nessa situação, eu fui falar com amigos, com colegas, e escolhi a Daniela, que é minha parceira de muito tempo, que está aqui, não só por ser alguém com quem eu dialogo sobre muitas coisas como essas, mas porque viveu no Japão. Então, a Daniela tinha dois motivos para eu ouvir. E afora a Daniela, eu escolhi um casal de amigos de Minas que mora aqui. Então eu vou tentar ouvir um pouquinho os mineiros para ver o que que os mineiros falam sobre isso. Para minha surpresa, esse casal é assim, é um flautista, é um artista e é uma empresária que não exerce. Parou de exercer, foi para uma vida simples aqui em Pelotas. Ela era empresária em Minas, uma empresa familiar, e, bom, casou, foi para a vida simples e vive aqui. Deste casal, eu ouvi algo surpreendente. Ela é alguém que assiste a muitos filmes e disse sobre esse, o melhor filme que eu vi nos últimos tempos. Hum, deu mais frio na espinha ainda. Ele é flautista e não vai ao cinema. Não gosta de cinema, acha que cinema é uma linguagem muito rápida, que a linguagem do cinema atropela, que ele gosta da literatura, da música, ele não vai a cinema. Foi e disse que foi o melhor filme dos últimos tempos e que quer ver de novo. Bom, assim eu introduzo o tamanho do convite que vocês me fizeram, o tamanho do meu frio na espinha. E bom, agora compartilha a tela para a gente seguir, né? Deixa eu compartilhar aqui. Deu para vocês? Então, agora deixa eu me virar um pouquinho aqui com o texto. Tá. Então, eu vou lendo e neste ritmo que eu posso parar, a gente pode conversar. Dias perfeitos. Então, em homenagem a vocês e ao meu casal de amigos Itatrembão. Dias Perfeitos, um filme de Wim Wenders, protagonizado por Koji Yakusho como Hirayama, lançado em 23, é uma perfeição para esse nosso encontro. E muitos encontros são vividos por mim nesse momento. Encontro com o cinema, com quem me encontro regularmente. Encontro com o Wim Wenders, com quem me encontro em momentos muito sensíveis. Ou ele me leva a encontrar minha sensibilidade. Encontro com o Lucas, colega com quem não deixo de me reencontrar na minha trajetória psicanalítica em espaços de muito vínculo. E encontro com o desconhecido, vocês e tudo que poderá ser sonhado por nós juntos. E o sentimento inicial sobre o filme é quase o impensável do impensável do pensável, quem sabe, se a gente puder transformar. Dias Perfeitos é uma obra cinematográfica premiada em Cannes, na pessoa de Koji Yakusho, e indicado ao Oscar de melhor filme internacional de 24.
Então, Dias Perfeitos também aqui, né, premiado, e vamos lá. Mais gente acha é uma grande obra. Penso que não é apenas uma obra do cinema, é uma obra das sete artes. Arquitetura, escultura, pintura, música, literatura, dança e cinema. O cinema, a última arte eleita em 1923, 100 anos antes da realização desse filme, bem poderia ser seguido pela psicanálise, quem sabe a oitava arte. Dias Perfeitos naturalmente liga todas as artes, com espaço para desfrutarmos cada uma e inserirmos a nossa ao longo do filme. Wim Wenders recebeu a encomenda de filmar o novo projeto arquitetônico dos banheiros de Tóquio, executado para receber as Olimpíadas de 2020, projeto arquitetônico, né? Fez muito mais do que isso. Filmou a arquitetura, as esculturas, com musicalidade, com literatura, e a dança fica por conta da linguagem corporal que escolheu. O filme é uma pintura, como diríamos. A oitava arte que proponho também é evocada pelo cinema. Cinema e psicanálise são contemporâneos, da virada do século passado, e para além da data de nascimento, seus primeiros passos compartilham semelhanças. O cinema é uma linguagem produzida com a composição de imagens e que, pela velocidade da projeção das fotos, produz uma sensação de movimento, se aproxima do nosso funcionamento inconsciente. O nosso inconsciente dinâmico, atemporal, sobrepõe imagens, condensa, simboliza, compõe nossa própria representação do mundo. Dois pedaços de filme de qualquer tipo, colocados juntos, inevitavelmente criam um novo conceito, uma nova qualidade que surge da justaposição. Essa não é, de modo algum, uma característica peculiar do cinema, mas um fenômeno encontrado sempre que lidamos com justaposição de dois fatos, dois fenômenos, dois objetos. O cinema é uma incursão guiada ao inconsciente, diria Luiz Buñuel. O inconsciente e as telas são bidimensionais e, por isso, alcançam arranjos impossíveis de outra forma, como os sonhos, via régia para o inconsciente. O analista, como diretor de um filme, escolhe os cortes que facilitam o entendimento da narrativa, ou até mesmo que criem sentidos novos. Faz cortes. Especialmente, analista e diretor buscam o tom afetivo que transmite o que se passa no interior do personagem. E este tom é recebido pelo espectador paciente, que experimenta uma catarse de sentimentos, identificando-se com a história, eventualmente encontrando símbolos para o que estava à espera. Então, num setting cinematográfico e analítico, experimentamos uma viagem no tempo e no espaço para dentro de nós mesmos. O filme, como ele é lembrado, com a sequência de cenas e imagens filtrada pelos afetos do espectador e editados pela sua memória. Essa é uma descrição de filme do Paulo Fonseca no livro Cinema e Psicanálise. O experiente e conhecido cineasta amplificou o que seria mostrar o projeto dos novos banheiros de Tóquio. Nos introduziu na sua carreira, na história do cinema, na cultura japonesa, num drama. Alemão foi profundamente influenciado por Yasujiro Ozu. Desculpem, né? Cineasta japonês, sua referência maior, explícita no nome do personagem Hirayama, que é o mesmo do protagonista do último filme de Ozu, cujo título já diz muito. A rotina tem seu encanto. Wim Wenders trabalha em seus filmes um ritmo próprio, uma composição meticulosa e sensível, e sua marca, uma profundidade temática. Paris, Texas, um de seus célebres filmes,
também trazia um protagonista solitário em busca de seu filho e de si mesmo. A história do cinema que evoco aqui é porque neste filme poderíamos pensar que o cinema nasceu em 1900 com os filmes mudos, passou pelos musicais na década de 20 e somente em 27 chegou ao que conhecemos, com imagens, trilha sonora e diálogos entre os personagens. Qual este enredo? Os pilares da cultura japonesa, trabalho, respeito, ordem, limpeza, pontualidade, segundo a Daniela, e o silêncio, virtude que reúne as anteriores, são captados pela lente, pelo olhar de Wim Wenders e transmitidos na vivência do personagem, integrados em sua silenciosa personalidade. Dias Perfeitos nos mostra que não precisamos da palavra para entender o drama. A arte ensina a psicanálise. A arte existe porque a vida não basta. Há um tipo particular de emoção provocada por obras de arte visuais, e, em minha opinião, nenhuma pessoa capaz de senti-la contestaria o fato de que essa emoção é provocada por todos os tipos de artes visuais, pintura, escultura, monumentos e até um filme como esse. Essa emoção se chama estética. Christian Dunker, vocês viram que eu estava com um frio na espinha, fui procurar parceiros, né? Christian Dunker, psicanalista que muito produz sobre cinema, ao comentar este filme, sintetiza Hirayama como um homem que poderia representar o que seria uma pessoa analisada, pelo equilíbrio e perfil cativante do personagem. Antes de ouvi-lo, eu senti que o filme poderia sintetizar um processo analítico. Dunker já vai ao final do caminho. Eu parto do início. Cada dupla analítica é única. Cada analista usa a si, o seu inconsciente, para se relacionar com o seu paciente, ou o inconsciente dele. Cada espectador faz sua catarse. E este filme, como um bom filme, por não saturar os significados, então o enigmático é bem-vindo, permite nosso vínculo com ele. Wim Wenders não se limitou a transmitir imagens sobre banheiros de Tóquio como um observador alheio à cena. Implicou-se com o trabalho, com a cultura, como sempre, movimento que os diretores vêm amadurecendo e os analistas bem o conhecem. Vamos ao fim. Hirayama é um homem de meia idade, japonês, que vive sozinho em um pequeno apartamento em Tóquio. Quando eu pensei nisso, né, no convite do Lucas, entre tudo que pensei, eu nunca me colocaria falando sobre esse filme, e não pela beleza do filme, mas por essa minha largada aqui, né? Um homem meia idade vivendo em Tóquio. Então é um personagem tão distante para o meu entender que eu não me colocaria. Esse ano eu já discuti, é o quarto filme que eu discuto esse ano, e em nenhum momento eu me colocaria discutindo esse filme. Mas um dos filmes que eu discuti esse ano foi Virgínia e Adelaide, que quando eu recebi o convite, eu fiquei muito contente, rapidamente identificada, e então foi mais natural o movimento para mim. Mas tem uma passagem do Virgínia e Adelaide, que é quando a Adelaide diz para Virgínia que não poderia ser sua analista porque vem de outra cultura, seus símbolos são outros, na cultura dela tem dragões, na cultura brasileira não tem aquelas imagens, então ela não poderia sonhar a Virgínia e os sonhos da Virgínia. E aos poucos as duas descobrem que, pois é, talvez em cada cultura os símbolos mudem, mas tem coisas que a gente precisa simbolizar que podem nos unir. Então, com isso, elas inauguram a relação delas. E foi meio pensando nisso que me aproximei, então, do Hirayama, né? Bom, então é este homem acorda diariamente ao som da vassoura da vizinha na calçada no mesmo horário. Posso fazer uma parte aqui?
Te ouvindo falar agora, eu me dei conta da questão dos banheiros, porque eu não tinha me dado conta antes. Os banheiros japoneses são absolutamente diferentes do que são apresentados nos filmes. E ele faz um contraste com os banhos públicos. No banho público, ele mostra o que é um banheiro japonês, né? Aonde o toalete fica no chão e não há divisória entre os espaços. Os espaços são absolutamente compartilhados, é uma intimidade compartilhada, como a intimidade dos banhos, que na maioria, né, nesse filme ele mostra um banho que homens e mulheres estão separados, mas os banhos públicos são juntos, homens e mulheres juntos. Então, desculpa interromper, mas só né, que tem ainda, né, nós temos o olhar dele nos mostrando uma realidade muito próxima da nossa. Banheiros públicos higienizados, absolutamente, né, íntimos, que não é, né, o que se vê na cultura japonesa e que para nós geralmente é um grande soco no estômago, assim, né? Para mim particularmente foi. Então, desculpa, só para, né, vamos em Não, e frente. até eu não sabia desse, mas daí fico pensando que esse projeto arquitetônico para receber as Olimpíadas é para fazer a mediação A entre a mediação, cultura. sim, Aham, né? aham, Porque senão a gente, chegando lá é sempre um susto, né? aham. Então acho que é para amenizar o susto, né? Bem, achei bem, gostei. Agora que eu me dei conta, desculpa, gente. Bom, então ele acorda diariamente ao som da vassoura da vizinha na calçada, no mesmo horário. Guarda suas cobertas, arruma o tatame, faz sua higiene matinal até ficar satisfeito com sua imagem no espelho. Dá água para suas plantas dispostas em uma mesa em uma peça própria da casa. Veste-se com esforço em sua roupa de trabalho, pega dinheiro, chaves e sai. Olha para cima para uma grande árvore em cuja copa tem muitas folhas, por onde passam os primeiros raios de sol do dia. Sorri. Pega café em uma máquina, entra em seu furgão, coloca uma fita cassete para tocar, diverte-se com músicas pop anos 60, 70. Dirige até o primeiro banheiro público que limpa, adentra a paisagem urbana de Tóquio. Usa seus próprios equipamentos para executar o trabalho cuidadosamente, repete a mesma sequência em outros banheiros públicos ao longo do dia. Almoça um lanche em um banco de um parque, onde fotografa plantas, paisagens e observa pessoas silenciosamente. Termina sua jornada de trabalho, volta para casa, tira seu uniforme. Em alguns dias, vai a um banho público tomar banho. Nos dias de folga, a uma lavanderia lavar roupas e a uma lojinha levar suas fotos para revelar e buscar as que lá estavam, que seleciona, rasga algumas, cataloga e guarda as que gosta em caixas datadas. Quando não trabalha, usa a bicicleta e não o furgão. Janta em um restaurante simples, o mesmo de sempre, eventualmente sai para beber, volta para casa, lê até adormecer. Essa sequência se repete ao longo do filme e na repetição prestamos atenção a ela, a ele, seus rituais sagrados. É através dessa sequência que Hirayama nos introduz em sua vida. E só descobrimos que essa sequência seria importante depois que ela se repete. Fry nos lembra: prazer que consiste no reconhecimento das sequências inevitáveis, um prazer que vemos que corresponde ao prazer por nós encontrado ao marcarmos a sequência inevitável das notas de uma melodia. De fato, mais uma vez, um prazer derivado da contemplação das relações e correspondências da forma. A sequência que se repete remete à ideia de constância, ao prazer da segurança, à permanência do objeto. É na constância objetal que se vive a possibilidade de vir a ser. Com constância, holding e handling,
o sujeito relaxa, é protegido dos estímulos excessivos do ambiente. E nesse contexto, aflora seu eu, enquanto tolera a chegada gradual do não eu. A repetição é uma repetição dos cuidados essenciais, uma estabilidade corporal, que assim assegurada, libera o transitório, o efêmero, o pulsante, o mundo interno. Pensamos esses conceitos para o início da vida, e aqui resgato para pensar um início de uma nova etapa da vida, a meia-idade, uma nova relação com a finitude, com o passado e com o futuro, com a incerteza. A cultura japonesa e sua estabilidade ritualística oferece continência para os japoneses no sentido de assegurar sobrevivência. Mas o espaço íntimo, o mundo interno, os conflitos, as incertezas, os traumas, o constante pulsante inconsciente carecem de expressão. Vivem o duelo entre Jiri, o que sua mente. Essas palavras são da cultura japonesa, né? Então, me desculpe. Vivem o duelo entre Jiri, o que sua mente social diz para você fazer, e Ninjo, o que seu coração manda. Do nosso lado, envergonha a necessidade de já ter respostas antes mesmo das perguntas, de invadir o paciente antes que ele deseje, consiga. Aqui começa a minha sensação do desenrolar de um processo analítico. Inicia com uma constância da relação, com um setting que se instala, se repete e abre espaço gradualmente para o vínculo. Sem pressa, sem saturar de significados o que ainda não é acessível para o analista, capacidade negativa tão fundamental, aguardando pelo paciente, que irá falar sobre o que não sabe, sobre o cindido, o traumático. Adentramos o mundo de Hirayama, graças a Wim Wenders, com sua musicalidade, gradualmente. Trauma precisa de um vínculo confiável e um ambiente e ritmo confortável para se mostrar. Um conceito estético importante aqui é shibui, que se refere à beleza discreta e sutil, não ostensiva ou exagerada, que se revela gradualmente, com o tempo e a contemplação. Contemplação. Todo processo analítico inicia na contemplação, ou deveria. Contemplação do outro e de seu universo, sua mitologia pessoal familiar, sua cultura própria, sempre diversa da nossa, mesmo que próxima, seus símbolos e não símbolos, o que fala e especialmente o não dito. O idioma do encontro analítico é a linguagem do processo primário, afinal, falamos a partir de, com e sobre o inconsciente. Hirayama é silencioso, mas a mente da música e da literatura. Música dos anos 60 a 70. Letras que falam sobre o que não deu certo, sobre amores perdidos, sobre dores ao ritmo pop. Músicas que os outros recebem bem, captando comunicações. Músicas que têm muito valor de mercado, que uma mulher sabe cantar em japonês. Músicas do pop americano, signos da presença americana no Japão, a presença violenta, mas aqui também uma presença que empresta para uma geração traumatizada símbolos para seus sofrimentos íntimos, pessoais. Primeira música tocada no filme e depois repetida, quando cantada em japonês pela dona de um restaurante, por quem ele estava interessado, é House of the Rising Sun, canção tradicional do folk americano, de autoria incerta, tornada famosa pela banda de Animals nos anos 60, que é a versão escutada por Hirayama. A letra é sobre a vida de um sujeito que deu errado, que está em ruínas, alertando outros para não seguirem seus passos. Não sabemos o que exatamente aconteceu no passado de Hirayama, mas
que algo deu errado, deu. Essa, desculpem, né? Essa citação aqui é do Correio do Povo, comentando o filme. Literatura eclética, incluindo importantes pensadores, por exemplo, Faulkner, que utilizava a técnica do fluxo de consciência, narrando a decadência do sul dos Estados Unidos, interiorizando-a em seus personagens. A maioria deles vivendo situações desesperadoras no condado imaginário de Okinawa. Essa literatura aqui, então, também tem esse link. Essa literatura feita para simbolizar os personagens americanos em desespero é lida pelo Trayama lá, né? O livro Palmeiras Selvagens sugere que algo de selvagem, ou primitivo, ou indomável virá. Quando os pacientes nos contam sobre músicas, livros, tratamos o material da mesma forma que sonhos. Aliás, os sonhos noturnos de Irayama, escuros, sombras disformes, agitados, gradualmente vão se tornando mais claros no sentido das formas. As primeiras figuras que poderiam ser árvores vão se tornando figuras humanas em sofrimento, ameaçadas, ameaçadoras, em violência. Essas relações e combinações de linhas e cores, essas linhas e formas estéticas, eu as chamo de forma significante. E forma significante é a qualidade comum de todas as obras de artes visuais. Solitário, mas não isolado, talvez solitude. Convive com seu colega de trabalho, com alguns usuários dos banheiros públicos, com pessoas que frequentam o parque onde almoça, com prestadores dos serviços que usa, biblioteca, livraria, loja de conveniência, com o companheiro do banho público onde se banha, com os frequentadores do restaurante e do bar que frequenta. Se aproxima com sua postura cativante e prestativa, envolve o outro na sua cadência e talvez cautela. Seu silêncio assim se diferencia de mokusatsu, o silêncio usado para ignorar o outro ou tratá-lo com desprezo. Se diferencia de um narcisismo de morte. Talvez ele tenha sofrido assim. Irayama consegue ser visto, apesar de ocupar um papel social praticamente invisível. Um homem solteiro, zelador de banheiros públicos. Cruzamos infinitas vezes por invisíveis no nosso dia a dia, invisíveis absolutamente necessários ao nosso bem-estar, quiçá à nossa sobrevivência, assim como o olhar do outro é imprescindível à nossa sobrevivência psíquica. Irayama é ao mesmo tempo invisível e visto. Convoca um olhar diferente sobre ele, mas especialmente sobre nós mesmos e a tudo que velamos, que não olhamos com toda a riqueza possível. Mais do que o que o paciente fala com palavras, o que ele expressa sem palavras ganha relevância, inclusive sua cultura e transgeracionalidade. Lembro de um analista japonês em um congresso da IPA, desculpem, eu não lembro o nome dele, e acho que é porque o nome era japonês, né? Então ia ficar mais difícil. Quando eu fui resgatar, não me lembrei mesmo. Relatando que levou 10 anos para uma paciente poder falar seus sentimentos hostis com os pais, e mais 5 para falar de sexualidade. Irayama levará o filme inteiro. Sem a fala, oferecemos o que de mais primitivo, psicanaliticamente falando, precisamos: o olhar do outro, um olhar sobre o outro, um olhar que acolha, apreenda, vincule, sem memória e sem desejo. Ou seria o que de mais sofisticado podemos oferecer? Nosso olhar percorre o entorno de Irayama e o olhar dele. É pelo olhar dele que captamos seu afeto. É pelo que ele olha que nos aproximamos de sua historicidade. É pelo olhar dos outros sobre ele que entendemos seus objetos internos. O olhar como janela para a alma. Irayama olha para o espelho diariamente. O que vê? Parece satisfeito pelo que é, pelo que foi, pelo que não mais é, pelo que dos outros carrega,
pelo que outros verão, pelo que poderá ser? Nada sabemos sobre o espelhamento que recebeu, sobre sua subjetivação, mas sabemos que é importante para si. E ao nos mostrar satisfação, calma, quase um espelho invertido. Ao captarmos seu brilho do olhar no encontro com o espelho, entendemos que por hora está tudo bem, apesar das sombras. Olha, uma grande árvore que deixa passar a luz do sol por entre suas folhas sorri. Na língua japonesa, há um termo para esse fenômeno natural, komorebi, a luz que atravessa as folhas. Sorri para a vida, para o sol, para a árvore, a natureza, para a vida que insiste por entre o concreto, própria vida, para a luz que ilumina as sombras. Tem mudas de árvores em seu apartamento, que recolhe ao pé de grandes árvores. Bonsais da sua cultura, como o Shinrin-yoku, banho de floresta. Individualmente, um pouco do que pode tornar-se grande, mas é frágil no início da vida, a possibilidade de vida dentro de seu espaço psíquico, a possibilidade de cuidar de vidas, guarda fotos das grandes árvores como álbuns do desenvolvimento daqueles grandes e frondosos seres, busca como Oreb para lidar com o seu ciclo, com o nascimento, o crescimento, o desenvolvimento, a reprodução e as sombras da noite. O olhar atento a cada momento de seu trabalho impressiona, cada parte do banheiro que limpa, inclusive usa recursos para enxergar o que não é facilmente visível. Talvez nunca fosse, mas seria insalubre. Faça a coisa mais ordinária da forma mais extraordinária, me diz uma amiga mineira sobre o filme e sobre suas lembranças infantis em Minas. Wim Wenders não poupa recursos para ensinar a aprimorar o olhar e para se fazer presente no filme. É uma lupa, uma lente que auxilia a perfeição do trabalho e nos mobiliza a um olhar mais equipado. Olhar para o outro é o elo com minha ideia de processo analítico. Olhar realmente o outro e para si. Através do olhar de Irayama para seu colega jovem, para as crianças, para os usuários dos banheiros, para as pessoas no parque, no restaurante, no bar, que vislumbramos sua relação com o jovem, a criança, a moça, o homem, a mulher, o louco que tem dentro de si. Irayama é capaz de se envolver com seu colega estabanado no trabalho, ajudá-lo com as tarefas e ir além, ajudá-lo com sua conquista amorosa. Surpreende, talvez se surpreenda, cúmplice das tentativas do jovem de conseguir, contra todos os obstáculos, social, financeiro e maturidade, conquistar sua paixão. Existe esse jovem dentro de si, seja como lembrança, seja como reparação. Se deixa conhecer pela pretensa apaixonada do guri. Permite que ela explore suas músicas, que o casal use seu carro. É sensível às crianças que aprontam, bem como a um pequeno perdido de sua mãe. Conseguimos encontrar uma infância que comportou o cuidado e brinquedo. Algum, né? Se diverte com a urgência de um homem e de uma mulher no banheiro, cede espaço, ajuda sem invadir. Se inquieta com uma moça triste, sustenta um olhar mais fugidio aqui, por conta do olhar dela penetrante e sofrido. Essa intimidade é mais tímida, difícil. Se diverte no banho público com um homem seu par, também de meia idade, também vivendo uma nova relação com o corpo, a vida, o mundo. Procura com o olhar um homem em uma postura confusa no parque. Não se sabe se perdida, agressiva, acuada. Aqui temos uma fixação do olhar unilateral, definida. O outro, vários outros, revela e direciona a pulsão. Outro que não é constante, como não somos. Um outro que tem um corpo pulsional, que nos revela nossa pulsionalidade, nossa mente, nosso corpo. Ao ouvir nossos pacientes falando sobre outros, escutamos seus objetos internos, seu mundo pulsional, sua sexualidade, seu narcisismo, sua forma de se ligar a si e ao outro. O olhar dos outros sobre si oferece narrativa verbal.
Os outros trazem símbolos, inclusive palavras onde Hirayama não as coloca. Os garçons manifestam sua falta, a livreira elogia sua intelectualidade, lhe agrada o companheiro de banho e no bar acolhe a investida da dona e os ciúmes dos outros frequentadores. Esse espelhamento é visivelmente continente. Estes símbolos, como folhas da copa de uma árvore, dão fluidez e contornos para si. Esses contatos ampliam seu universo narcísico fechado. O ritmo do filme muda com a chegada inesperada de uma sobrinha na casa de Hirayama. Mudança catastrófica. Uma bela adolescente, rompida com a mãe, que foge para a casa dele, pede ajuda, confia. Adolescente, em transformação ou crise vital, como a da meia-idade, abandonando seu corpo anterior, infantil, e experimentando um novo corpo e uma nova mente, revivendo seus conflitos edípicos, rompimentos e aproximações, reconstruindo sua identidade. Como serão conflitos edípicos na cultura japonesa? Isso foi até tema e mesa de um trabalho no recente congresso da IPA, né? Hirayama permite sua presença na casa, na vida dele, oferece seu espaço físico e psíquico, cuida das necessidades dela, desfruta, compartilha sua rotina, afeto e palavras. Se exploram. Ele a ela a ele. Trocam. Nessa relação, Hirayama se deixa tocar de outra forma. Aliás, revela que a intimidade é assustadora quando ela troca de roupa em seu quarto ou que o desejo e o interdito do incesto são violentos. A intimidade psíquica é sensível quando conta que um dia quer conhecer o oceano, misturar as águas, o horizonte mais amplo e distante, mas ainda não. E ela o suporta. No elo entre eles, conflitos familiares vão se desenhando, inclusive nos sonhos, agora mais nítidos, de silhuetas em confronto. A sobrinha, vivendo conflitos com a mãe, compartilha seus símbolos com quem também sofria. E ela o sabia, sentia. Novas imagens também se formam na vida de Vigília. E Hirayama presencia a cena primária entre a mulher que deseja, aquela que canta, e outro homem. Sofre visivelmente, claramente, fisicamente, bebe, fuma. Até essa cena, a orientação sexual dele não tão definida, como se estivesse amadurecendo. E esse homem, ou ambos, se deixa conhecer. Está em fase terminal de doença grave, frágil. Um mar de sentimentos inunda a cena e ambos interagem, buscando entender se a sobreposição de sombras as escurece mais. Sombras do passado. O desejo da mulher proibida do outro, o desejo de morte do outro, o gozo por vê-lo frágil, a culpa e a vontade de reconciliação, a sombra do objeto recai sobre o ego. Especialmente sombras que não reconhecemos, que não se deixam tocar, se misturam no nosso psiquismo. Não. Sombras sobrepostas não ficam mais escuras, mas é difícil sobrepor sombras. Elas apenas alteram a forma inicial. Nos encaminhamos para o final do filme, em que as sombras se corporificam. O que era repressão se ilumina. Hirayama decide avisar a irmã sobre o paradeiro da filha, mediando o conflito. Habita seu espaço de tio, de irmão, seu locus na árvore genealógica, delicadamente. A irmã descobre onde o irmão vive, a escolha pela vida simples e distante da família, geográfica e socialmente o isolamento. Também se mobiliza para um novo olhar e lugar. Tenta mediar a relação do irmão com o pai, doente, idoso, agora não mais violento ou ameaçador. Não faz mais aquelas coisas. Que eram sombras e silêncios se tornam palavras, afetos, abraço, holding, continência, vínculo. O trauma pode ser integrado à narrativa. A relação com o outro permite simbolizar a cisão, os múltiplos pedaços fragmentados, pequenas folhas, se definem com o olhar do outro. Hirayama sorri e chora ao mesmo tempo, enquanto escuta Feeling Good, com Nina Simone a cantar.
é um novo amanhecer, é um novo dia, é uma nova vida para mim e estou me sentindo bem. É kintsugi acontecendo, com o passado não mais represado e o futuro enfim permitido. Conto das águas, ou o remendar, reparar de algo quebrado, colando os cacos com fios de ouro, elas de ligação. Assim como Wim Wenders trançou essa obra com delicados fios entre uma narrativa cinematográfica e a cultura, finalizo com um nó da psicanálise, também tecido com um fio japonês, o wabi-sabi, enxergar a beleza no que é imperfeito, impermanente e incompleto. E agrego fios nossos, a incompletude da psicanálise, que pode aprender com a arte o olhar sensível, a aproximação delicada, o encontro afetivo com o incognoscível humano, inspirada pelo poeta mineiro Guimarães Rosa. Minas é montanha, montanhas, o espaço erguido, constante emergência, a verticalidade esconsa, o esforço estático, a suspensa região que se escala. Atrás de muralhas, caminhos retorcidos, ela começa como um desafio de serenidade. Aguarda-nos amparada, dada em neblinas, coroada em frimas, aspada em epítetos. Alterosas, estado montanhês, estado mediterrâneo, centro, chave da abóboda, Suíça brasileira, coração do Brasil, capitania do ouro, a heróica província, formosa província. Quanto que envaidece e intranquiliza, entidade tão vasta feita de celebridade e lucidez, de cordilheira e história. De que jeito dizê-la? Minas, patriazinha. Minas a gente olha, se lembra, sente, pensa. Minas a gente não sabe, os grifos são meus. Não, tem que bater palma mesmo, Lucas. Caterina, eu Muito estou aqui bom. emocionada demais, né? Que coisa linda que é te ouvir, que riqueza. Assim, eu estou com o coração disparado mesmo. Não sei como é que o pessoal tá aí, né? Porque eu acho que você trouxe para a gente assim a riqueza realmente, né? Porque é um filme enigmático. Eu achei muito interessante porque eu assisti junto com a minha filha de 27 anos. Assim, eu fui entrando nas cenas, né? Naquele silêncio, naquele envolvimento, e eu fui prestando atenção nos detalhes, na repetição, que eu acho que é isso. Você representou bem, é um processo analítico muito parecido, né? Assim, a minha filha foi ficando angustiada. Mãe, ele não fala. Nossa, não tem o barulho e essa música, porque a música convida a gente o que está por trás daquela música, né? Que é isso, é a Casa do Sol Nascente, é uma música enigmática também, que tem toda uma história por trás, né? E o filme é feito por detalhes, ele tem realmente, como você trouxe, um ritmo que é muito próprio, né? O silêncio, a meticulosidade do ator, né? E eu acho que assim, não tem como a gente não dizer mesmo que a repetição, que está tão presente no processo analítico, e na nossa vida, né? Ele sintetiza realmente o processo analítico, que é a gente poder ouvir o silêncio, perceber os detalhes, aquilo que não é dito, suportar o não saber, porque a gente não sabe, o paciente está ali e a gente não sabe, né? E pode levar muito tempo para que a gente saiba, e mesmo assim a gente poder estar presente, né? E você trouxe um ponto que aquele espelhinho me chamou muito a atenção, me movimentou muito, né? E aquela lupa, que é isso, enxergar o que não é facilmente visível, mas que se não o fosse, se tornaria insalubre. Como que está presente, né, no processo analítico. E assim, o Hirayama, ele é presença. Ele é uma presença delicada, ele é uma presença firme, e eu fiquei pensando no nosso papel enquanto profissionais, né? No quanto a gente precisa
não é incorporar, né? E ao mesmo tempo porque a gente vai construindo uma identidade analítica e isso se fortalece com cada paciente, né? No setting ali, no que a dupla é capaz de movimentar junta, né? Mas assim, a gente poder ser essa presença sem invadir, né? Em alguns momentos sem questionar, apenas podendo oferecer o espaço físico e psíquico para que o outro possa se revelar na verdade que é dele, que não é nossa, né? Que a gente pode descobrir junto, a gente pode se oferecer, mas na verdade que é do sujeito, do paciente. Então, assim, que gratidão. Estou muito emocionada. Vou assistir o filme de novo com outro olhar, né? Que coisa linda que você pôde trazer para gente. Muito obrigada, viu? Pessoal, acho que está aberto, né? Lucas, Luciana Sim, e ela, se quiserem falar. E eu assim, quero. se tiver colocações, perguntas, estamos aqui. Primeiro quero agradecer, Caterina, a sua fala, assim, é muito prazeroso te ouvir. Fiquei aqui pensando no início da sua fala, né, sobre o frio, né, na barriga, né, eu acho que eu fiquei aqui, né, pensando um monte de coisa, né, me veio um monte de coisa na cabeça, assim, primeiro, quando eu vi o filme, o impacto que foi pra mim, eu fiquei meses pensando no filme, meses. Isso é difícil hoje em dia, né? Do nada me vinha um filme na mente, eu ficava pensando sobre esse personagem, sobre a rotina dele, meio que como se fosse um amigo, assim, um conhecido, né? E pensando muito na vida, né? Eu acho que o filme, eu fiquei pensando por que que ele me tocou tanto, né? E acho que é isso, né? Como se fosse assim, em contraste com essa vida nossa tão corrida, tão uma sensação que a gente escuta tanto no consultório, né? De, nossa, não tô tendo tempo para nada, o ano já tá acabando, tô exausto. E a contemplação desse personagem, né? Presente ali com tão pouco. Acho que isso que me impactou tanto. E eu fiquei pensando por que que eu pensei em você, né? E acho que a sua fala comprova o que eu pensei, né? Acho que me veio a 2009, a gente em Ribeirão, no congresso da ABC, e você apresentando sobre o Vinícius, né? E eu pensei, a Caterina vai tirar de letra isso, é ela que vai. Sobre a arte, não tem outra. E aí, acho que a minha escolha foi certa, né? Assim, esse era o melhor nome para estar aqui, não tem outra. Mas é um filme que mexe demais, né? Comigo, assim. Essa- Daniela quer falar? Tô doida para ouvir Daniela também. Ô, Caterina, tô encantada, tá? Tô digerindo aqui. Eu estava pensando, né, da fala da Fabrícia com a filha de 27 anos. Eu também tenho uma filha de 27, um filho de 21, que não toleraram ver o filme, né? E o, e o Lucas falando da correria, né? O Japão é o país da correria, né? Todo mundo tem aquela imagem, geralmente, daquele cruzamento em Tóquio, né? Se vocês viram aquele outro filme também americano, que é o. Ai, tá, daqui a pouco me vem o nome. Aquele cruzamento de Tóquio é muito emblemático, mas ao mesmo tempo, até Tóquio é silenciosa. Tóquio é silenciosa, né? Pode ser que hajam pessoas em franco deslocamento, né? Quando eu chegava a Tóquio, o meu deslocamento mudava, né? O meu modo de caminhar mudava. Eu não vivia em Tóquio, eu vivia perto de Tóquio. Então, mas é silenciosa, né? Os parques geralmente são parques absolutamente silenciosos, porque eles vão ser usados para o momento do encontro consigo, que é o almoço, né? Os espaços públicos, as crianças são silenciosas, se a gente comparar com as nossas crianças, né? Então, o silêncio, ele realmente, ele não é tolerado, ele é,
né? É uma forma de ser, é uma forma de estar, é uma forma de se constituir, né? E essa forma de ser é um respeito absoluto por outrem, pelo outro, que é absolutamente diferente de como a gente entende silêncio, de como a gente entende o outro e como a gente se posiciona frente a esse outro, né? Então é um lugar realmente difícil de compreender, de apreender, da gente se colocar nesse lugar, porque, por exemplo, no meu primeiro mês no Japão, eu tinha uma profunda sensação de inadequação, né? Eu vivi no Japão entre 90 e 91. Eu era uma pesquisadora jovem. Eu fui oceanógrafa por muitos anos e eu trabalhava com modelagem matemática em sistemas químicos. E era um trabalho muito silencioso, né? O meu trabalho era silencioso, o meu laboratório era extremamente silencioso. Tudo era silêncio, né? Antes das redes sociais, antes, né, do WhatsApp, antes do celular, antes de tudo. Então, era um silêncio diferente e esse silêncio continua lá. Porque embora aquele jovem seja barulhento, ele é barulhento silenciosamente, né? E o Hirayama o controla pelo silêncio. Tem aquela cena, né, ali da fita que ele quer roubar, que ele quer vender, porque ele está desesperado por dinheiro. E o Hirayama só olha para ele e diz, não. Ele não diz uma palavra, né? E tudo é entendido, e tudo é organizado, e tudo se recoloca naquele lugar. Então, para mim, é muito complicado entender um setting analítico japonês, né? A posição da mãe japonesa é totalmente diferente. A interação dela na família com os filhos é totalmente diferente. O filho homem é um filho diferente. A filha mulher é quase uma filha inexistente. Então, para nós, assim, é uma distância infinita, né? Mas que esse filme traz vários pontos para a gente pensar isso, né? No nosso encontro em Londres, tinha um psicanalista japonês que apresentou antes de mim, né? E me chamou a atenção porque ele entrou na sala em formação, né? Entrou ele primeiro e as mulheres atrás dele, em formação de V, né? Com total autoridade no encontro que falava sobre o feminino. Aquilo me chocou, né? Então, é interessante, né? Mas é um lugar diferente e eu imagino que o setting onde vocês vivem o dia a dia de vocês tem que ser transformado de cabeça para baixo, talvez, né? Para poder dar conta de tanto silêncio. Mas vamos lá, vamos ouvir o que o pessoal está achando. Você quer falar, Caterine? Depois eu falo. Só... Quer falar depois das conversas, fala de todos aí? Bem, te dou mais um minutinho para tu digerir isso aqui. É, eu vou tentar, né, fazer aqui um passeio pelas falas. Obrigada, Fabrícia. Eu, eu, o frio na espinha, aquele, né, por achar que um filme tão silencioso tinha tanto a ser dito, né? Primeiro aquele meu sentimento de a obra tá tão boa, não vou tocar nela. Mas depois, bom, colocada, né, a trabalhar, tanto a ser dito ali, né? Então, acho que para nós, psicanalistas, esse filme cai bem nesse sentido. É, mas porque a gente já faz esse movimento. Os jovens não receberam tão bem esse filme, e para minha surpresa, quando eu divulguei o cartaz, né, uma colega mais velha e experiente do que eu, Caterine, me mostra o teu texto. Eu comentei, preparei alguma coisa, ela, me mostra teu texto.
E eu compartilho muita coisa com ela, compartilhei, e ela, nossa, Caterine, que coisa boa que tu te dedicaste aí, colega mais velha e mais experiente. Eu não tolerei o ritmo do filme, e aí ela ficou muito encabulada, porque agora eu vou fazendo a costura com o Lucas, né? Esse ritmo esse ritmo artificial, aqui a palavra vai disparar um monte de coisa em vocês, mas tá, é para isso mesmo, né? Esse ritmo artificial que nós estamos inseridos é insalubre, né? E não só nos pacientes que chegam reclamando. Na escuta analítica é perigosíssimo, né? A gente já quer acelerar a escuta, eventualmente solicitados, demandados pelos pacientes, que cada vez têm um ritmo mais frenético, só que a nossa escuta, a nossa contemplação tem que continuar uma, um outro tempo, o tempo do inconsciente, o tempo do vínculo, o tempo da constância, para a gente evoluir tudo isso. Então, acho que não só os pacientes se queixam, mas os analistas percebem o quanto são tirados do seu locus analítico quando entram num ritmo frenético ou tentam responder a uma demanda frenética dos pacientes e somos guardiães aqui do espaço psíquico, então não vamos fazer isso. Convite do Lucas. Também me perguntei, Lucas, porque eu várias vezes, né? Por que que o Lucas pensou em mim? E também me perguntei várias vezes por que esse filme teria te tocado tanto, então a tua resposta já veio e eu pensei isso, né? E o que eu pensei antes de te ouvir, Lucas, assim como tu pensaste, lembraste do meu trabalho sobre Vinícius de Moraes, eu pensei, puxa, o Lucas deve ter lembrado daquele meu. Eu pensei exatamente isso, ele deve ter lembrado daquele trabalho da nossa época de candidatos. E agora ele está me mostrando a sensibilidade artística que ele tem. Foi isso que eu pensei, agora ele está me trazendo o que o toca. Olha só. Bom, aí fui me acalmando, né, para seguir. E antes de chegar na Luciana, me deu no meio do trabalho, eu podia seguir aqui. Vocês viram que eu fiz citação ao longo do trabalho, só não psicanalíticas, né? Praticamente artistas, cineastas e tal. A fala psicanalítica eu fui costurando, porque eu não queria agredir a obra com citações psicanalíticas, então eu escolhi as citações dos artistas, porque me foge o domínio, mas eu não quis, eu não quis agredir a obra com citações psicanalíticas. E, por outro lado, eu tive essa percepção, mas também tive a percepção não só de não agredir a obra com citações psicanalíticas, mas de não agredir, o personagem com a minha cultura. Então, também tinha esse medo, né? Daqui a pouco eu chamo o Irayama de obsessivo, um esquizoide. Daqui a pouco eu agrido esse homem com símbolos da minha cultura. Então, não nem invadir a obra do Wim Wenders com citações psicanalíticas, nem agredir esse homem com a minha cultura. Então, aí foi a minha busca pela Daniela, que normalmente é parceira, mas a minha busca com ela foi: eu quero símbolos da cultura japonesa, eu não quero agredir esta persona com a minha persona, eu quero os símbolos da cultura japonesa, e aí a Daniela foi trazendo, como vocês estão vendo. Mas só para costurar aqui o que vocês foram falando, sigo ouvindo vocês, vamos lá. Ô, Lu,
Antes de você falar, eu só fiquei pensando aqui, juntando a fala da Caterina e da Daniela sobre o silêncio, a parte final do seu texto, Caterina, que você fala do Guimarães Rosa das Montanhas. Recentemente eu estive em Gonçalves, eu não sei se vocês conhecem Gonçalves, sul de Minas, vale muito a pena, assim. E eu nunca ouvi um silêncio tão absoluto quanto eu estava lá de madrugada, assim, no poder de madrugada, e um silêncio que eu nunca experimentei. E eu fiquei encantado com aquele silêncio, mas ao mesmo tempo incomodava, né? É um silêncio que faz barulho. Impressionante, impressionante. Eu falei, nossa, eu nunca ouvi isso. Que silêncio impressionante, né? E aquele mar de montanhas, assim, aquela coisa maravilhosa. Eu lembrei muito disso, né? Mas vai lá, Lu, pode falar. Bom, Caterina, eu estou muito encantada, tá? A dedicação que você debruçou, né? O seu conhecimento, sensibilidade. Eu vou te encher agora a bola. Eu fiquei muito encantada. E você fez, né? Você amarrou tanto a arte, mas você trouxe, né? Muito da psicanálise. E aí eu fiquei pensando, né? Como uma sessão nossa se a gente pudesse, cada sessão que a gente atendesse, né? A gente debruçar e fazer um trabalho de análise, né, como você fez desse filme. Quer dizer, você traz, quem analisa o filme, né, traz tanta coisa que a gente não vê, né? É infinito, né? É infinito. Coloquei algumas coisas aqui, você comentou uma coisa que quando eu comecei a ver o filme, eu comecei meio buscando diagnósticos, né? Será um esquizoide? Será que essa solidão dele é uma defesa? Será que isso é a maturidade? Será que é a capacidade de estar só do Winnicott? E a gente vai crescendo nisso. Eu vou falar da minha conclusão, do meu sentimento. Não sei se é projeção dessa percepção, aí eu não sei. Mas o que eu tava, primeiro essa fala, né, da mineira, né, faz a coisa mais ordinária da forma mais extraordinária. Eu acho que isso, quando a gente consegue com a nossa maturidade, né? Eu acho que quanto mais simples, mais sofisticado, né? Se a gente consegue isso, é muito bonita essa fala dela. E aí eu pus assim, você trouxe eu não vou pegar a associação livre total aqui, não vou seguir isso, não. O beijinho daquela menina vocês estavam falando, me veio o beijinho dela quando deu, ela devolve, né, a fita cassete, e eu fiquei pensando aqui agora, gente, que beijinho é aquele que ela deu, né? Que coisa mais inusitada, né? Uma menina que parecia meio transgressora, uma menininha que parecia. De repente ela volta, parece até que ele fez uma cura nela, né? Ela volta, eu tô agora viajando, tá? Ela volta, devolve a fita, senta ao lado dele, pergunta, olha para ele, e dá um beijinho. É completamente. Eu falei, não é esquizoide, né? Ele é uma pessoa doce, ele é uma pessoa que olha, ele é uma pessoa que se envolve, né? E aí quando eu vi o filme, o conceito que veio para mim foi: isso é o espaço potencial do Winnicott. Ele, de fato, para mim, é uma pessoa muito saudável, né? Que cada momentinho que ele está, posso citar, ele pode estar no parque, no banheiro. Nós temos uma riqueza de mundo subjetivo desde que a gente tenha, né? E eu acho que ele tem, né? Nós não sabemos da biografia, não, mas para mim ele tem um mundo interno muito rico e consegue a capacidade de estar só, de estar muito bem, obrigada, né? Essa é a minha conclusão. Para mim fica muito essa mensagem, né, de que eu estou em São Paulo hoje, qualquer lugar do mundo, qualquer cultura do mundo, eu acho que dentro da nossa psicanálise, como diz o Meltzer, né, esses dias saiu, né, e eu sou da publicação agora, tá um problema, tá? Tudo eu fico associando aqui as postagens. Mas aquela frase do Meltzer, né? Que a realidade é o mundo interno. Eu acho que isso diz tudo, né? A tendência patológica. Fala, Vou te responder o beijinho ali, da maneira como eu li o beijinho, tá? fala, Dani. Há um espaço na cultura japonesa para transgredir. E esse espaço de transgressão, ele se dá no fim do ensino médio deles, até a entrada deles no mercado de trabalho. Seria
a fase, o intervalo ali. Isso, é um intervalo para transgredir, Tá. tá? Esse jovem é como se ele tivesse permissão da sociedade para transgredir. Ele vai transgredir o poder absoluto da mãe, né? Porque ele vive para agradar a mãe no seu desempenho escolar, porque isso dá status a ela na sociedade, né? Então esse jovem ele é massacrado durante todo o processo escolar, principalmente se ele for homem, porque a competição se dá com os filhos homens, né? As meninas são meninas, né? E nesse espaço de tempo, esse jovem vai transgredir. E é uma coisa muito interessante que me chocava muito na década de 90, que eles transgrediam por meio da cultura americana, né? O Hirayama escuta músicas americanas, né? E ele, a sensação que eu tenho é que ele é extremamente continente, né? Ele é continente com esses jovens, ele é continente com a sobrinha jovem dele, ele é Com todo mundo, continente com né? aquela irmã que traz o chocolate preferido dele, mesmo afastada há tanto tempo, Com a né? planta, com o passarinho, ele é continente com É, tudo, com a isso, vida. com a coisa, com o andar da vida, né? E aquele beijinho dela é transgressor, entendeu? Ela sabe que ela vai chocar ele, mas que tá tudo bem, ele vai aguentar mais uma, porque eles já chocaram ele de todas as maneiras Ah, e ele recebe de uma forma imagináveis. muito doce, né? E Ele ele recebe fica, de uma forma. e ele fica assim, encantado com aquilo, né? A gente vê que ele tá, né, embora estejam tirando ele do chão o tempo inteiro, que ele tá gostando daquela brincadeira, que tá tudo bem, porque ele é continente, ele suporta, né? Uhum. E Ele aí eu gostei muito, aí eu acho que o quê? Ele vai em vários bares, né? Dentro do ritmo dele tem sempre, né? Ah, aqui pelo seu trabalho duro, né? Aí eu vi ele tomando aquilo com sabor, eu falava que ele tem álcool, acho que tem álcool, né? E aquilo para mim foi um pouco de alívio. É como se fosse assim, bom, ele tem algo para anestesiar um pouquinho, né? Ele, cadê o sexual, cadê a agressividade, né? Então ali ele bebe. Eu falo, uau, eu senti alívio. Eu gostava quando eu via aquilo. É como se para mim humanizasse mais ainda. O cara é saudável, ele precisa também de amenizar isso. E para fechar aqui, tinha uma coisa que eu queria falar aqui agora. E o nosso ritual, que a gente, na verdade, né, eu vi o ritual dele, não sei como é que cada um de nós aqui é com ritual. A constância que a Caterina falou, né? Nós precisamos da nossa constância, nós temos nosso ritual, né? E ele é maravilhoso, né? Desde que tenha uma noite bem dormida, né? Então, bom, é isso, não tem fim. E Vai, tem vamos outra lá. coisa dos banheiros, Luciana, que geralmente os banheiros públicos japoneses pela manhã estão imundos, porque o japonês trabalhador usual sai do trabalho e eles têm muito pouca tolerância ao álcool. Eles se embebedam muito rápido, é uma questão enzimática. Tá? E eles ficam absolutamente bêbados e eles voltam para casa geralmente muito tarde, muito bêbados e deixam os espaços públicos cheios de xixi. É Mas, um horror. Daniela, você acha que é o limiar que é baixo para álcool? Ou é uma proporção de quanto maior a civilização, mais repressão dessas pulsões e, de repente, tenha um consumo mais rápido? Eu não questiono Talvez, se é um limiar. talvez. Isso é o que eles dizem, né? É, É como eles se desculpam frente a isso, né? Que a é. tolerância seria baixa, mas eles têm essa necessidade, porque o japonês médio recebe o salário, entrega todo ele na mão da mulher, e ela vai determinar até o dinheiro do cigarro e o dinheiro da bebida na mão dele. Uhum, uhum. Então, é um lugar muito maluco, assim, as relações, muito maluco, coitados. Talvez eles nos achem totalmente malucos, mas para nós é um lugar muito difícil de compreender, né, de estar, né? Ah, mas Então, muito lindo, viu? Parabéns, viu, Caterina? Eu, Que análise, diga. eu não sei se vocês conhecem, tem um podcast que eu gosto muito de cinema, chama Enquadrando, que eles têm um episódio sobre dias perfeitos. Ah, não vi não.
É muito bom. Tem 111 episódios, eu acho, assim. E 111? Até me desanimou. não, mas O que cada que tem episódio 111? O que que é 111? Até então já tem 111. Ah, isso. diferentes. Sim, sim. Cada episódio é um filme. Eles são muito bons, esse pessoal. E só duas informações que eles trazem. O filme foi gravado em 16 dias. Este É, filme. é. Eles até brincam, mas não tem fala, é fácil, mas não, não é bem assim, né? Não, eles brincam assim, que é uma obra-prima, né? E o Wim Wenders conseguiu gravar em 16. Era o intervalo de gravações que o. Esqueci o nome do ator principal tinha. Então ele tinha 16 dias para gravar. Que coisa impressionante, né? A segunda coisa, tem uma parte que foi tirada, que eu acho que essa potencializa a obra de arte, né? Que aí a gente tem essa liberdade de entender o que a gente quiser desse personagem. Mas o Wim Wenders disse pro ator o background desse ator, desse personagem, o que ele tinha vivido. E ele era casado, ele era, da noite, ele acorda um dia do lado de uma prostituta, assim, que tinha bebido muito. E ele pensa em se matar. E aí ele resolve fugir da civilização e viver essa vida que ele está vivendo. Mas eu acho que é uma atitude muito mais acertada do ponto de vista da arte, tirar isso, deixar a gente ter esse impacto que a gente tem, né? Fantasiar, né? A gente deixar pensar cada um, né? Aí a música do início, que aparece várias vezes, faz todo sentido, né? Quer dizer, teve um ponto de virada realmente, né, Caterine, na vida dele. Mas é interessante, né? Vou retomar aqui uma coisa que você trouxe que eu achei muito importante, Caterine. Esse seu cuidado, né, de não agredir nem a obra e nem o personagem com citações psicanalíticas, né? E eu fiquei pensando na importância disso, né? Não só no consultório, que é imprescindível, mas na vida, né? Porque é isso que a Lu está trazendo. Ela foi pensando tanta coisa. Será que é esquizoide? Será que isso? Será que é aquilo? Que a gente fica tomado mesmo, né? Você vai tentando achar ali, né? Que eu acho que são pontos nossos, inclusive, que chama atenção uma pessoa que vive dessa forma. Então, qual que é o colorido, né? O que que é nosso, o que a gente tende a colocar no outro, né? Sem poder, assim, ter esse cuidado realmente que isso que a Caterine trouxe, né? Que para mim é isso, é a personificação do cuidado com o outro, né? Esse cuidado que a gente precisa ter com o tempo de espera, com o tempo do inconsciente, com o tempo do vínculo, com a construção de tudo que vai se dar, que a gente está aqui falando do processo analítico, mas que faz parte da vida, porque o Irayama ele mostra isso para a gente na vida, né? Esse cuidado de esperar, de respeitar. Eu acho que a Daniela traz isso para a gente. Me corrige se eu estiver errada, viu, Daniela? Mas a cultura japonesa tem um cuidado muito grande com o outro, né? Por isso os espaços públicos são mais silenciosos, os parques, porque tem um respeito muito grande, né? De não incomodar, de não invadir o outro com o nosso barulho, com as nossas cores, com as nossas coisas. E o E o, tanto que é importante a gente poder estar atento para isso, sabe? Então, assim, você trouxe para a gente algo muito valoroso, Caterine, de verdade. Né, o que você foi trazendo do filme, realmente, assim, é a construção, né, do que a gente precisa ir trabalhando na nossa clínica, no nosso contato com o paciente, né, com esse cuidado que é imprescindível para a prática da psicanálise. Eu e quero fazer Fabi, supervisão com a Caterine. Querida, Se tiver um grupo, eu tô dentro, viu? acho que eu vou aprender muito, vai ser E tem que, e ótimo. tem que ter, e tem que ter frio na barriga antes da gente ir, né, Fabri? Com certeza vai ter, porque olha, quando ela começou a falar, foi o que eu senti, o frio na barriga e o coração disparado, o tempo todo sem parar. Até meu pé gelou, viu, Caterine? Parabéns, Lucas, pela escolha. A gente vai se encontrar todos em Gramado? Você vai estar lá, Catarina? Vamos! Eu Ah, vou.
Aí Eu vamos vou tomar um também. chimarrão juntos, então. Que Sim, Ah, maravilha. então, exatamente. não, sigo aqui, vamos tomar chimarrão junto lá. E Lucas e Isso. Fabrícia, essa informação do suicídio é interessante, né? Porque o suicídio na cultura japonesa é um ato de extremo cuidado e responsabilidade para com o outro. Como assim, Daniela? Fala mais sobre isso, por E favor. é milenar, né? E é E é milenar. milenar. E é É Desde os milenar. samurais, né? É, né? Isso é assim, ó, é uma coisa muito, me impactou demais, sabe? Me impactou, foi uma coisa que sim, foi uma das primeiras coisas que me tirou do lugar lá e que me fez pensar muito, né? Porque eu cheguei na universidade com o meu chefe em Tóquio e eu perguntei para ele por que que os últimos andares são gradeados. Eu era muito jovem, gente, desculpa, tá? Eu tinha 25 anos. E eu digo, mas por que que os últimos... E o Sayama-san me olhou, tipo, que pessoa ignorante, que pergunta é essa? E ele me disse, para evitar que as pessoas pulem, porque é um espaço público. E aí causa muito desconforto, porque aí é um suicídio muito público. E aí eu pensei, como assim? E aí, aos poucos, eu fui me inteirando de que se tu é um embaraço para a sociedade, ou se algum comportamento teu é considerado como desonroso, porque o conceito de honra é outro conceito que nós nem chegamos perto aqui, é outra coisa. Tu tens como uma obrigação, e aí a gente vai para a área da moral, né? A gente sai da área do inconsciente, vai para a área totalmente da moral, em que eu tenho que me suicidar, e isso é visto pela sociedade como um ato de bravura, de enfrentamento de uma causa desonrosa, de algo que tu fizesses que desonrou o outro, né? Então, para nós é muito assim, ó, eu enfrentei 2 ou 3 desaparecimentos do laboratório que eram tratados de maneira absolutamente coloquial, como ah, sim, né? Então, para nós é realmente muito complicado. E eu acho bom eles terem deixado isso fora do filme, porque nós faríamos um julgamento moral, assim, implacável, né? Porque a gente, para nós, é muito custoso esse campo da moral. Então, nós seríamos implacáveis. Então, eu acho interessante, bem legal que eles tenham deixado isso de fora. Eu me lembrei de uma série, não sei se vocês assistiram, Shogun, Sim, que retrata, né, o Harakiri, acho que é Harakiri, né? Araquiri. E é uma baita série. Vale muito a pena ver, é muito boa, muito, muito boa. Em diversos filmes a gente vê isso, né, dessa cultura dos samurais, né? Até na Segunda Guerra, né? Eles jogavam os aviões consigo dentro, Casa. né? Mas a gente não tem viver, a gente não tem escapatória, né? Você vê que lá é tão civilizado que, né, que o índice do suicídio é alto, né? Quer dizer, não dá para viver essa falta de autenticidade, né? É civilização demais, não tem esse lugar vivo, né? Esse verdadeiro, né? Esse verdadeiro, essa coisa é mais contida, né? Completamente. Civilização é isso, né? Como nós Totalmente. aqui. É. Como que é doloroso, né? Chegar nesse ponto, né? A Daniela foi falando e eu fiquei pensando aqui, né? Como que é, como que se torna insuportável para o outro, né? Que é isso, acho que seria insuportável para a gente, sim. Talvez com um olhar, eu não diria implacável no sentido de uma condenação. Talvez dessa moral que está arraigada na gente mesmo, né, Daniela? Porque é isso, é uma coisa dolorosa demais. É uma cultura completamente diferente da nossa, Diferente, né? né? Nós Mas temos uma é algo profundamente cristã doloroso. que os nossos padrões morais são diferentes dos deles, que são vistos Sim, desde a natureza, que é o que o sim, filme mostra o tempo inteiro. É o sim. banho de floresta,
é são os corvos pairando com seus guinchados o tempo inteiro, é o silêncio Sim, quebrado pela natureza o tempo todo, sim. né? É, É outro lugar, né? É sim, sem outro lugar. dúvida. Vai levar um tempo para a gente achar um ponto de equilíbrio para poder pensar essas coisas. Até para Sim, psicanálise poder ser E que pensado sem dúvida. tem um passarinho cantando em algum lugar. Aonde aqui. viu? A gente tem passarinho. Aqui em São Paulo, a gente acorda ouvindo sabiá, minha filha. Coisa boa. Eu moro num lugar de silêncio, então eu tenho esse privilégio do silêncio que é Não, cortado por passarinhos. Que bom. é um privilégio, de fato. Quem gosta, né, Daniela? Tem gente que não suportaria viver. Não tem, É, né? Minha Esse é mãe o é Irayama. canal, cercada de bichos perigosos, né? Não suporta. Diga, Caterine, você tá doida para falar pra gente? Tô ficando inquieta aqui. Mas era sobre o que tu falaste mesmo, Luciana, porque eu fui conversando com um com o outro aqui, e claro, quando você pensou, né? Porque eu pensei as cenas de uma forma bem. Eu usei uma grande angular, né? Eu não usei um zoom aí de câmera, né? Mas o que eu queria dizer é que gostei muito quando, porque claro, eu tinha que falar do filme todo e fiquei com medo. Olha que engraçado, fiquei com medo de botar zoom numa ou noutra cena. Pensando um pouco o que a Fabrícia falou, talvez eu pensasse uma ou outra cena e fiquei receosa porque eu achava que eu ia pensar uma outra cena por minha causa. Quais cenas me tocaram, né? Mas tá, quando você se aventurou, eu adorei e você pensou a cena do beijinho e a cena de bebê, né? A relação dele com aquela menina, eu achei assim uma abertura, né? Então, achei uma janela mesmo, aquela cena, eu achei uma janela, o encontro com alguém, com o feminino, com uma jovem, com um libido, eu achei aquela cena uma janela ampla, assim, um janelão, né? E a outra, aí você fala na cena da bebida. Que bom que ele é humano, que bom que ele precisa anestesiadores. Um sentimento meu desde o início do filme era que era como se ele estivesse tentando me acalmar, porque eu estava o tempo todo angustiada com o personagem e sentindo, seja pela música, que era, né? Alguma coisa deu errada na vida da pessoa, alguma dor, algum luto, alguma fossa. Algumas músicas são, né, a fossa do cara. Ai, e a minha sensação era que o olhar dele, o tempo dele, a pausa dele, o jeito dele, iam me acalmando. E honestamente, às vezes eu tenho, é uma sensação minha com alguns pacientes, às vezes eles contam assim uma tragédia na vida e eu nem sabia, Lucas, que o Wim Wenders teria dito peraí que eu já te digo o nome dele, Koji Yakusho, né? Eu não sabia, eu não vi. eh, Eu não sabia que o Wim Wenders teria dito para ele já o que era o personagem que ele tinha que mergulhar. O que eu vi, e parei de ler comentários sobre o filme para poder ter os meus, né? Porque, claro, a gente tenta se amparar um pouquinho. Então, eu li um aqui, um jornal, um Christian Dunker, um não sei quem, mas daqui a pouco eu parei para poder ter liberdade de
de pensar e de brincar com o filme, né? Mas eu não sabia. Mas esse sentimento é muito, eu gostei muito porque ele tirou do início do filme, mas eu senti esse negócio. Tem um negócio aqui, ou pela música, ou pelo silêncio, ou pelo olhar dele para o outro. Tem um troço aqui, pelos sonhos, pelo tipo de sonhos que ele tinha. Tem um troço aqui. E bom, né? Mas eu também acho que, como a Daniela, eu acho que foi feliz tirar, porque esse troço aqui, né, o ter tido uma relação com uma prostituta e ter tido vontade de suicidar, ter se condenado, sei lá eu o que mais aqui, né, ia ser muito difícil de ser captado, porque a gente já ia partir para outras leituras disso. Então, poder receber a partir do personagem, a partir de toda a trajetória dele, muda tudo. Eu me dou conta que a cultura japonesa, eu acho que ela é tão rica e tão complexa que ela nos assusta, né? E então também tem isso, ela nos assusta, porque a gente sabe que a gente está ali numa cultura milenária, a gente sabe que a gente está ali numa cultura muito complexa, a gente vai sentindo isso, então, ela nos assusta, ela nos assombra. Então, isso me perpassou ao longo do filme todo. E essa questão aí do suicídio, eu trabalhei muito tempo com a residência, né? E numa aula clássica sobre suicídio, eu conversando com um grupo de 5 residentes, então era um grupo que permitia bastante troca, permitia eles se colocarem, era um grupo pequeno. Eu pronta para trabalhar o que eu normalmente trabalhava com eles, que era a gente precisa falar, a gente precisa abrir espaço para falar sobre a ideação suicida, o desejo suicida, o desejo de morte, não precisa ter medo, porque às vezes eles têm medo de implantar o desejo de morte, se eles perguntam, se eles vão adiante na conversa com o paciente sobre o seu desejo de morte, sobre então, eu preparada para essa classe, esse clássico grupo e tá aquele velho problema, né? Com memória e com desejo. Então, eu já preparada para o encontro com eles. E nesse ano tinha um descendente, um Nissen, né? Um descendente brasileiro japonês. E eu começo naturalmente conversar com todos e ele fazer pergunta. Eu, claro. E não, ainda assim, ele me sem, ele na minha frente, posso fazer pergunta? Pode. Eu não entendi muito o por que que é problema o falar sobre o suicídio. Não entendi. Quando ele fez esta pergunta, eu, olha, no fundo, acho que ninguém entende, mas vamos lá, nós vamos precisar conversar sobre isso, porque na cultura de vocês tem uma porção de coisas para a gente entender, na nossa também. Então, foi um momento muito interessante de uma série ao vivo, quase, Lucas, porque estava ali, Nissen, obviamente Nissen, com todos os traços, e eu esperando que a reação dele à conversa sobre suicídio fosse absolutamente igual a todos os residentes, e vamos lá, vamos para esse rumo. Não. Luciana, assim, eu naturalmente brinco com coisas. Quem me conhece há um pouco mais de tempo, sabe? Então, quando você foi falando de espaço potencial, de capacidade criativa, capacidade de estar só. Eu sou uma pessoa que brinca com os textos, os filmes, com a minha escrita, né? Eu sou uma pessoa que naturalmente brinca. E
E eu acho que isso como forma não só de abrir espaço psíquico, mas quase de sobreviver, sabe? Tem coisas que eu acho que se a gente não brinca, Concordo. nossa, a gente sucumbe. Então, eu brinco mesmo, eu brinco com textos, eu brinco com filmes, eu brinco quando eu vou escrever alguma coisa, quando eu vou estar com um grupo, eu brinco mesmo, porque preciso, preciso. Mas isso é para quem tem essa capacidade, né, Caterina? Eu falo que amor a gente não compra, né? Amor a gente tem, quem tem, teve o privilégio de receber isso no início da vida, né? E quem tem, tem, né? Eu falo cada vez mais. Ontem mesmo a gente estava na aula à noite. Eu falei, gente, a gente é muito privilegiado, né? Que mente, né? Que coisa mais linda que a gente tem, né? Nossa Senhora. Quantas pessoas, né, sucumbindo, quantas pessoas não têm isso, né? Se tiver um pouquinho de amor, a gente suporta o ódio. Nossa, Essa é a glória. verdade, né? Aí você não cai, né, Caterine, no chão duro. Essa palavra é boa, Tem né, um Lu? colchãozinho lá te esperando. Privilégio, acho que esse é o sentimento mesmo. Privilégio de a gente estar aqui essa manhã de sábado, né? Você em Sim, São Paulo, eu aqui em Contagem, sim. Fabrício em PH, Daniela, Que Caterine coisa mais rica, né? Nossa. Pelotas, né? É um privilégio de a gente se encontrar, né? Privilégio. Muito bom. E o silêncio, né? A capacidade do silêncio, né? A gente só consegue sentir na calma, né? Já viu alguém sentir alguma... Eu lembrei do beijinho que a Daniela ganhou, foi tão bonitinho, né? A gente falou de beijinho, eu vi seu amor dando um beijinho. A capacidade da gente, né? De no silêncio, né? A gente só consegue sentir com o corpo mais parado, né? A gente poder ficar mais em calma. Quer dizer, né, essa loucura toda hoje, né, é sintoma mesmo, né? As pessoas não estão dando conta de sentir nada, né? Perceber, tato, contato. O silêncio é um convite à introspecção, né, Lu? É entrar para Também. dentro. Quem não consegue, quem não tem E o ninguém que a morando gente dentro, vê corre, né? Tem que é que a correr. vida acelerada ela te convida exatamente para fora, esquece a parte de dentro, né? Mas quem tem gente morando dentro, nós sabemos disso, né? Quando tem, Sim, né, quando, sem né, a dúvida. terra está habitada, a gente para. Sim. Com os Luciana, habitantes dentro, a gente para. tu falou agora da questão do tempo e os meus alunos, eu dou vários cursos sobre pensamento científico e escrita científica na faculdade. E eu sempre abordo a questão do tempo com eles, porque para ter uma ideia, para ser criativo, eu preciso de tempo, eu Isso. preciso de espaço, né? Eu preciso brincar, como a Caterine diz, eu preciso inventar teorias loucas, eu preciso, né? Eles sempre me perguntam de onde é que eu tiro tempo, né? E eu sempre digo para eles que eu vivi uma experiência de tempo muito diferente quando eu morei no Japão, né? Porque o meu marido estava aqui, não tinha celular, não tinha computador e levava 7 dias para eu saber o que estava acontecendo aqui por cartas. Então, tu acaba criando uma relação de tempo totalmente diferente, né? É quase como o tempo do inconsciente, é uma relação atemporal, né? É uma coisa que tu cria e tu suporta, né? Ou não, né? E hoje em dia eu acho que há cada vez menos essa possibilidade de suportar. Eu vejo pelo quando eu criei meus filhos, eles me diziam, me responde, calma, estou pensando. Sim. Ai, mãe, tu tá sempre fora do mundo. Talvez, mas não vou te responder agora, espera, né? Mas não vai acontecer nada. Quando eu terminar de pensar, eu te respondo, né? Calma. Mas, né, isso é uma coisa que a gente tem muito pouco, né? E os pacientes de vocês, os meus alunos, as inquietações são sempre pela premissa do tempo. E eu acho, Daniel, acho que a situação, a tendência é piorar, né? Porque as redes sociais, né? Eu não sei, Ah, Lucas, eu acho que nós estamos chegando num processo de saturamento, Isso, sabe? Muito, acho que a gente está muito saturado, sim. né?
E eu percebo que, embora eles estejam ainda lutando muito, já tem brechas, Sim. porque eles estão tolerando nos ouvir. E isso eu já acho bom, né? Quando eles toleram nos ouvir, eu já acho que bom, tá bem, né? É que a saturação Hum, fala por ela mesmo, né, Daniele? É um Uhum. convite, É um né? convite. Chegou no limite. O que que a gente vai fazer agora? Que Isso. é isso, chegou no limite realmente, né? É, Porque é, eu fiquei pensando no chat GPT, né? Nessa coisa dessa proposta de não suportar o vazio, né? é, Tudo é instantâneo, né? Automático. Esse Tá próprio tudo na filme, né? mão. Como você estava isso. dizendo, algumas pessoas não conseguiam suportar, porque o filme ele quebra, né? Ele diz assim, olha, calma, aqui é que você precisa ter calma, né? Calma, né? Hum. Aqui as coisas vão se é, repetir, né? E é na E elas se repetição que a gente vai repetem. achar uma Você brecha. correndo ou não, elas se repetem. Não adianta. Hum. Fala, Caterina, a Caterina tá ali. Não, não, eu fui aqui me inquietando de novo, porque foi um ponto que já veio, né? Esse, essa transição, porque eu falei na crise da meia-idade dele, é assim o nome que a gente dá, né? Eu nem sei como seria o nome que ele daria, mas a crise da meia-idade dele, a crise da adolescência ali, daquele momento, da ponto de virada ali do filme. Mas eu estava inquieta porque eu acho que a gente justamente está vivendo um ponto de virada, né? Que é esse, que é de uma outra subjetivação, porque o que era intimidade, o que era coletividade, o que era eu, o que era o outro, tá mexido, tá, né? Eu não consigo definir muito, mas está mexido. E acho que isso está nos trazendo, claro, muito sofrimento. E no filme, isso também é tocado, né? É uma graça quando a sobrinha pergunta: será que tem no Spotify? E ele responde: onde fica o Spotify? Então, agora, né, com um zoom maior, é, é isso, as coisas estão num outro lugar, estão num outro espaço, é de um outro jeito, e a gente vai ter que se deparar, a gente já tem se deparado, a gente vai ter que se deparar, e eu acho que o Wim Wenders toca nisso, a gente não vai fazer uma transição rápida nem fácil, a gente vai ter que acomodar o que tinha antes e o que tem agora. Então, eu acho que ele também toca nessa questão e de uma forma muito bonitinha, porque o encontro de uma geração com outra sempre é assim, mas agora está potencializado, claro, né? Então, é por isso que eu estava meio inquieta aqui, porque me lembrei, não é? No onde fica o Spotify? Pois é. Muito bom nosso encontro, né? Muito frutífero. Espero que vocês apareçam nos próximos também, são sempre convidados, né? O próximo filme é um outro filme que eu gosto muito, que é Doente de Mim Mesma. Nossa. Pois é, a gente que até tentou ver para uma aula que pediram da Alice Elizondo, a gente eu não consegui achar. Não tá mais no MUBI? Não cons... Ah, eu sou ruim disso, eu ia até te perguntar. Não perguntei. Eu acho que tá no MUBI. Caterine, mas show, viu? Ó, aqui não tem um passarinho cantando, não, mas vocês vão ouvir que meu áudio está ligado às cachorrinhas pedindo comida, viu? É, podemos ir, né? Acho que podemos ir. Ah, Caterine, então, muito Lucas, obrigado, viu? Muito obrigado também, Fabrício, pela coordenação. E que bom que a Muito gente bom, vai se Daniela. encontrar em Gramado, né? Que bom. sim, eu queria te agradecer também, Lucas, né, por estar Imagina. na direção há tanto tempo desse evento que é tão importante, que é tão rico, tão sensível, que acrescenta tanto. Né? E assim, a Diana que está aí, né, gente, que organiza com muito carinho, com muita competência para a gente estar junto, né? A Caterina, a Daniela, todo mundo que veio, né? Tá aí a Marta, a Sônia, a Thelma, o Guilherme ainda. Foi muito bom estar com vocês essa manhã, viu? Deixa eu Tô fazer saindo uma, daqui. deixa eu fazer uma brincadeira aqui do Lucas. O Lucas é assim, agora ele tem falado mais alto, porque a gente está na diretoria, né? Aí ele manda os recados para mim, para a diretoria de divulgação. Eu não escuto nada.
Ele é pior do que o Hirayama, né? Porque ah, já fez essa, aí eu fico ouvindo, eu falo, caralho, É não podia falar verdade, Lucas. alto, não é? Aí eu falo, Lucas, fala mais A alto. gente é acelerado e o Lucas Não, nessa não é isso. calma. Não, mas não é acelerado. Eu falei, eu não tô, eu tô com 63, eu tô ouvindo bem os pacientes. Aí o Lucas, aí no Acelerada, último que ele amor. fez, foi bonitinho. Ele falou mais alto. Eu falei, Ô, Lu, tem um amigo meu da academia que ele é cruzeirense fanático, trabalhou de raposão. E ele me chamou pra ir pra um jogo. E ele tá assim, ô Lucas, eu vou te chamar, mas você tem que cantar no estádio. Mas aí o problema, eu não sei música nenhuma. Não interessa, não. Só você tem que falar mais alto lá. Tá bom. ô, Cantar Caterine, já é demais, né, Lucas? Caterine, e é muito bonita essa preocupação. Isso é você, né? O tempo inteiro, né? Essa delicadeza, essa finesse sua, né? De não trazer só a sua visão do encontro com a gente, do encontro com a arte, muita consideração. Isso é muito nobre, né? Muito Verdade. bacana, viu? É muito Parabéns. bom. Muito bom Ensina mesmo. Ai, muito, viu, gente, Lucas? obrigada. Obrigada, obrigada pelo convite, pela manhã, pela oportunidade, pelo gostinho. Só obrigada, obrigada. Ó, Ótimo. a Thelma está dizendo aí que gostou muito, né, de ouvi-los. A Marta também está dando parabéns pela discussão. Ei, Obrigada Martinha, por janelinha ter estado fechada, aqui. né? É, Martinha ficou com a janelinha fechada. mas foi maravilhoso. Muito bom, Ótimo. Em gente. Foi breve ótimo. nos encontraremos, então. Isso aí, bom demais. Eu Um fiz abraço, Obrigada, já pessoal. fiz gente. stories, olha aí, tem passarinho, Marca a tem gente. árvore, Marca a olha gente. aí. Marca pra gente repostar. Ah, eu não sei fazer isso, eu vou fazer. Beijos, tchau. Beijo. Beijo, Tchau, Tchau, gente. 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 Ótimo fim de Obrigada. semana. Obrigado, Tchau. Daniela. Foi um Para prazer, viu? vocês Um Tchau, também. abraço. tchau. Tchau.